Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de arquitetura de computadores. Na aula de hoje, eu quero tratar com vocês um pouco mais sobre a memória cache e sobre a forma de funcionamento das diversas memórias cache disponíveis. Então, vamos lá. A princípio, a ideia básica de memória cache é memória de menor tamanho, porém mais rápida e mais próxima do acesso à CPU. Então, você pode ter memórias maiores, porém um pouco mais distantes, né, ou encadeadas aí de uma forma mais distante da CPU em si. A ideia na memória cache é a transferência de blocos de informação que vão intermediar aí a disponibilidade deles em memórias de maior tamanho, né? Então você, na verdade, com a cache você está adiantando ou antecipando esse acesso de uma forma intermediária. A ideia então do bloco é que você não transfira apenas, então, somente uma palavra, um byte, ou seja lá o tamanho o tamanho mínimo aí de valores que você vai transferir e acessar pelo processador. Qual é a contraposição aí entre a memória principal e a memória cache? Na memória principal, você vai precisar fazer refresh periódico, a velocidade é menor, porém o custo também, aliás, a velocidade, o tempo de acesso é maior, mas o custo muito menor. E a memória cache é para ser uma memória eletrônica, aí, constituída por flip-flops, por exemplo. Não vai precisar de refresh, ela vai ficar com a sua carga o tempo todo, porém com um tempo de acesso muito menor do que o tempo de acesso à memória principal. A contrapartida é que vai ter um custo alto, então você não vai fazer memórias cache de um tamanho tão grande quanto da memória principal. Aqui uma pequena ilustração aqui do uso da cache. Por exemplo, se você faz acesso a um valor xn que não está disponível na memória cache, e existe uma lacuna, um espaço vago, então vai ser copiado da memória principal para a memória cache e vai ficar ali disponível, caso precise acessar ele mais de uma vez, né? Ou daqui a pouco você precise atualizar esse valor e tal. As questões, né, que aparecem a partir dessa criação da memória cache. Em primeiro lugar, onde você vai procurar esse valor? Existe alguma estratégia para você procurar esse valor que pode ser otimizada ou não. Outro detalhe, onde você vai escrever? Parece razoável que você escreva no espaço em branco disponível, mas e quando não houver mais espaços em branco? Como é que você vai fazer para substituir? Em que local que você vai colocar? Outro detalhe, como você vai atualizar isso? Se você mudar esse valor do xn, como é que você vai atualizar o valor na memória principal? Vai ser antes, depois, durante ou muito tempo depois? Como é que você vai fazer? Você vai copiar mais alguém além do xn? Por exemplo, o próximo, né? A tendência natural era você copiar o próximo, né? O xn mais 1, posição seguinte. Então essas são questões que você precisa responder quando vai criar essa cache e vai ter que dizer como ela vai funcionar, né? Aqui uma ilustração, né? A ideia mais simples possível aí, uma associação direta aí das posições na parte de cima ali, aquela tabela de cima seria a memória cache, com 8 células disponíveis, e a célula cinza ali, a 001, só poderia armazenar valores que terminassem com 001 na memória principal, supostamente
o vetor ali, a tabelinha de baixo. E essa é a forma mais simples de você fazer o mapeamento. E geralmente você vai ter aí uma associação N para 1, né? Você vai ter um espaço de cache para centenas de posições da memória principal. Então, como é que você vai fazer isso? É o que nós vamos ver a seguir, né? Essa aqui, no caso, obter o local da cache utilizado, seria aplicando aí essa função mod, né? Iria pegar apenas a parte menos significativa aí do byte do endereço para colocar na cache. Então, as três possibilidades que vamos analisar aqui seriam o acesso direto, o acesso associativo e associativo por conjunto, certo? Bom, no acesso mapeamento direto, ele na verdade não é mais usual, tá? Mas a título de você entender como é que podem funcionar essas coisas, é o mais simples e é o mais fácil de você entender. Então, nesse esquema geral aqui, eu tenho na parte de cima o endereço, né? A composição do endereço aqui, por exemplo, com 32 bits. Eu reservaria aí 2 bits para fazer o offset do byte, né? Byte offset, que é na verdade uma recuperação de erro, e eu não vou utilizar essas duas posições aí. E os demais eu vou quebrar, né? Uma parte vai ser a tag e a outra o index. Isso tudo depende do tamanho que você vai ter de cache disponível. Então aqui estou pensando numa cache de 1024 posições, utilizando então 10 bits para endereçamento dela, tá bom? Se eu tivesse mais posições, então eu poderia separar um index um pouco maior, né? Isso tem a ver com os recursos disponíveis. O index vai me dizer em que local que eu vou poder acessar aquele valor que eu estou procurando. Pode ser que ele esteja aqui nessa célula ou pode ser que não, tá bom? Nesse caso aqui eu estou ilustrando como essa linha cinza aqui. Por exemplo, se fosse aqui o local onde eu estivesse procurando o valor. A tag é quem vai dizer se é exatamente aquele valor que está guardado ali. E se ele estiver, está escrito aqui no campo data. Então o tamanho aqui da memória cache, o tamanho da palavra aqui vai ter 1 bit de validade, depois eu vou falar dele. Vai ter 20 bits para a tag e o restante, né, outros 32 bits para guardar o dado, que é o tamanho da palavrinha que estou utilizando nessa arquitetura aqui, certo? Então, se der certo, se eu fui lá no index e achei exatamente a tag que era a parte inicial aqui do meu endereço, então esse dado que está aqui dentro é realmente o dado que eu estou procurando. Existe ainda uma única coisa que eu tenho que avaliar. Esse bit de validade aqui, ele vai me representar se está coerente o valor, se está atualizado o valor com o valor da memória principal. Lembra que eu falei agora há pouco? Pode ser que o dado esteja desatualizado. Pode ser que tenha ocorrido alguma coisa aí, e aí esse meu bit de validade vai ser 0. Quando esse dado aqui foi buscado e está atualizado, então o bit de validade vai ser 1. E aí eu comparei a tag e tudo certo. E o bit de validade é 1, então eu aciono o sinal do hit. Ou seja, eu encontrei o endereço que eu precisava exatamente naquela célula, tá? Onde está guardado aqui. Se eu não encontrei, o que a memória vai fazer? Vai lá a cache vai lá na memória, pega esse valor, copia aqui dentro e aí me dá o retorno, certo? Você percebe que esse index aqui, se ele apontar para o lugar e aqui eu tiver gravado exatamente essa tag, é porque aqui eu vou ter copiado
o valor lá da memória principal relativo a esse endereço. Isso tem que ficar bem claro, certo? A composição desses dois valores vai guardar aqui exatamente o valor que eu estou procurando na memória principal. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou fazer um exemplo reduzido aqui, para você entender como é que funciona essa memória cache de mapeamento direto. Então eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho da cache e da palavra também. Eu vou desprezar aqui a questão do byte offset, que eu tinha falado aí da recuperação de erros, e vou dizer que a minha palavrinha tem 8 bits, ou seja, é 1 byte. 3 deles eu vou utilizar para fazer o index, ou seja, estou pensando numa memória cache de tamanho 8, certo? Vai do 000 até o 111. E, consequentemente, a tag vai ficar no tamanho 5. Daí, a minha memória cache tem 1 bit de validade, 5 de tag e 8, que é onde eu guardo os dados. Então, ficou bem simples. Mais simples que isso, acho que chega a ser desprezível. E vou simular aqui essa quantidade de 7 requisições. Esses endereços aqui, a CPU vai pedir para a memória. E aí eu vou ver como é que a cache vai intermediar isso. Tá bom? Pensa que a cache está limpa no começo, está zerada, e eu vou começar a perguntar por esses valores para a memória principal, consequentemente vou preenchendo a cache aqui com valores. E aí eu vou ver, meu objetivo é conseguir acessar valores aqui, ao invés de procurar na memória principal, tá? Então, começa aí. Bom, os três últimos bits eu estou usando para fazer o index, lembrando? Essa é a ideia do mapeamento direto, né? Então esses 3 aqui reservam a indicação para qual célula da memória cache que eu tenho que olhar. Então esse aqui, na primeira requisição 000, a posição da memória cache onde pode estar esse valor seria esse aqui, 000. Bom, nesse caso aqui está limpo, então não tem como, né? Aí eu vou copiar na tag o valor dos 5 bits iniciais, né? 00000, e lá para dentro eu vou buscar na memória principal um valor. Não me interessa aqui o valor, eu coloquei aqui como fosse uma sequência de x, aí 8x, x. Esse seria o valor. E aí eu coloco o bit validade verdadeiro, 1, né? Seria o caso. E vou adiante. Agora o index está apontando aqui para a terceira célula. Também está limpa. Então eu vou ter que também pegar na memória principal, tá? E vou lá. Agora não vou colocar mais o bit de validade aqui, certo? E aí eu preencho com a tag 0001 e os dados aqui que são desconhecidos, não me interessa aqui, preenchi como Y, tá? Vamos adiante. Aqui o index está apontando para a segunda célula, mais uma que está limpa. Vou de novo, preencho a tag, né, com 00011 e o valor lá da memória principal. Até agora eu não dei uma dentro, né? Todas elas foram miss, eu perdi o acesso, o tempo aqui, a memória cache não me adiantou o valor que eu estava requisitando. Porém, agora aconteceu uma situação aqui. Eu tenho o index apontando para uma célula que já está preenchida. Opa, existe a chance de eu ter um hit, tá? Vamos ver. Então eu tenho que comparar agora, que é o que eu faço nesse momento, comparo a tag com a tag que está lá dentro da memória cache. E deu igual. Que beleza. Então é um hit. Eu achei, a memória cache fez o papel dela. Ela adiantou um valor. Na minha pesquisa, nesse momento eu não vou precisar procurar esse valor na memória principal, porque ele já está aqui no meu rascunho, na minha cache.
Então deu hit, tá? Na requisição D. Agora vou adiante. Bom, novamente chamou por essa primeira célula, né? O index está no 000. Só que dessa vez vai ser diferente. A tag é 00011. E a tag que eu tenho lá dentro da cache é 00000. Não funcionou, deu um miss, é diferente. Então eu vou ter que tomar alguma providência. Falhou o acesso a esse valor na memória cache. O que ela vai fazer? Vai sobrescrever, vai substituir esse valor, risca fora, né, e coloca outro. E atualiza aqui a tag dentro da memória cache. Foi isso que fez. Tá bom? Então, deu miss, ele atualizou o valor e vamos lá. Agora, de novo, o index está apontando para a terceira célula. 010. Essa célula está preenchida. Beleza, vamos ver se vai dar um hit aqui. Na comparação, não deu de novo, né? Porque a tag aqui da requisição é diferente da tag que está lá dentro na cache. Ou seja, esse valor aqui não serve. É outro que eu quero. O que eu tenho que fazer? De novo, vou ter que apagar esse valor e colocar o outro. Tá? Então, mais uma tentativa perdida aí que, né, infelizmente não deu certo. E eu atualizei o valor. Beleza. Opa, e aqui de novo, né? Estou requisitando um valor que aponta para a terceira célula, né? Com o index na terceira célula. Vejamos, observe que esse valor aqui da chamada G já foi requisitado antes. Ele foi requisitado na chamada B. Tá bom? Então, quer dizer que poderia haver a chance de dar um hit. Mas não dá. Por quê? Porque eu já apaguei esse valor. A comparação, exatamente na requisição anterior, eu acabei apagando aquele valor que estava ali guardadinho e poderia ser útil agora, e coloquei um outro. Tá diferente, deu miss, né? Isso aí que chama atenção. Esse valor já foi requisitado, mas foi sobrescrito nessa requisição F. Então, apagou e se perdeu uma chance aí de eu adiantar de uma forma bem sucedida aí a requisição G. Então, vou ter que, né, de novo, substituir o valor. Apago esse e escrevo outro. Tá? Então, esse é o funcionamento do mapeamento direto. Ele ajuda, ele é fácil de resolver aqui a questão da tag e do index, né? Muito rápido nisso, porém ele tem alguma sobrescrita aí. Agora, vemos uma situação um pouco melhor. Imagine que eu tenho uma cache maior, que eu posso armazenar não uma célula em cada linha aqui, mas puxar 4, 5, 6 valores adjacentes aí a cada requisição. O que acontece? Aqui, por exemplo, o meu index tem tamanho 12, tá? Então está apontando aqui para essa parte. E eu vou separar aí 3 bits, aliás, para ser o meu chamado block offset. Ou seja, quando ele pedir aqui, por exemplo, o valor terminando aqui em 000, né, e desconsiderando aqui o byte offset, os valores 4, 13 e 2 sendo 0, ele vai preencher essa célula, ele vai procurar por essa primeira aqui, essa primeira coluna aqui, né, a célula essa. Mas, ao mesmo tempo, ele já copia a 001, a 010 e a 11. Aliás, aqui eu estou colocando quatro entradas, eu me equivoquei aqui. Não são... Você block offset de 2 bits. Então ele pega a 00, mas ele traz junto, na hora de copiar, ele já traz junto a 01, a 10 e a 11. Então são 4 cópias feitas a partir
da memória principal. Qual vai ser o meu ganho? O meu ganho é que provavelmente na próxima requisição, ou uma requisição adiante, eu vou pedir esse 01 aqui. Daí ele já está lá. E se ele pedir o 10, também já está, certo? Então, o ganho que eu imagino ter é nas requisições em sequência. Isso é bastante comum. Na execução de programas, por exemplo, se você tem um laço, ele vai executar todas aquelas instruções dentro do laço em sequência. Então, ele vai fazer isso aqui, vai pegar uma, outra em seguida. E daqui a pouco, daí ele volta para o começo. E aí repete. Então, isso é o chamado princípio da localidade, que eu quero tirar vantagem nessa situação. Então, a tag, aliás, o index pega lá 12 bits e me joga para esse negócio aqui. A tag, eu vou ter a mesma tag, só que aqui eu separo 2 bits para diferenciar as 4 posições. As 4 posições que eu copio no mesmo momento. E aí, com esse block offset, depois eu jogo um multiplex aqui, que pega exatamente qual delas que é para ser a que eu quero. Eu tenho disponível as 4, mas eu só quero olhar para uma delas. Então o multiplexador seleciona aquela uma que eu quero. E é essa que eu despacho aqui na data, no campo de dados. Tá? Então, essa é a forma associativa. Tá? Estou tirando proveito aí de ter uma memória cache maior. Vamos exemplificar aqui no nosso conjunto de requisições só para comparar, para você ver o que muda em relação àquele exemplo anterior. Eu dobrei o tamanho da cache, está vendo? Eu tenho 2 colunas de dados. Eu estou usando um block offset de tamanho 1. 1 bit aqui vai me dizer se é 0 vai ser nessa coluna, se é 1 vai ser nessa aqui. Tá entendendo? Então, o index é o mesmo, eu vou pegar 3 bits de index, porque eu vou ter 8 linhas aqui. Aí vai, consequentemente, ter que diminuir o tag. Eu poderia fazer o contrário. Poderia diminuir o index e manter o tag, né? Dependendo do tamanho aqui que eu fosse ter de cache aqui, né? De colunas, eu iria ter que diminuir. Ou um dos dois eu tenho que diminuir. A minha requisição continua sendo de tamanho 8. Né? Não tem... e o que vai diferenciar é a separação que eu faço desses bits. Tá? Eu mantive o mesmo tamanho de index, então são 3 aqui no index. Eu tenho 1 bit para o block offset, que eu separei aqui na última coluna. E diminuir o tag, que agora passa a ter 4 bits, que está aqui na primeira coluna. Ok? Então vamos simular aqui a execução dessas 7 requisições para ver o que acontece, se tem algum ganho em relação ao exemplo anterior com mapeamento direto. Tá? Lembrando então, cada vez que um par tag index é requisitado, nós vamos copiar 2 dados, 2 posições da memória. Tá? Então, é a cópia dupla. Eu vou acessar um, mas eu copio o outro junto, na hora. Começamos então. Primeiro index 000, está vazio, vai preencher. Aí, com essa tag 0000, ele vai trazer dois valores, 2 dados, né, que são as duas posições. Tem essa que eu estou pedindo, com o byte, o block offset 0, é essa aqui que eu pedi, essa que eu vou usar, mas a outra vem junto. Vamos lá, agora pega lá a antepenúltima posição, 101 no index, está vazia, vou preencher, coloquei aquela que eu quero e coloquei o parzinho também, tá? Outra situação, a posição 100. Também não tem, vou colocar o tag aqui. E nesse caso, a requisição está pedindo a da segunda coluna aqui, né? A outra vem junto.
Bom, vamos chegar na primeira situação. Na outra vez, eu tinha tido um miss, aliás, um hit, porque estava tudo tranquilo, né? Aqui vai ter igual, hit, né? Porque eu copiei, está aqui e está na primeira coluna de dados aqui. Está disponível, ok, deu hit. Agora, a situação da coluna 100. Ela já tem valores. E aí, será que vai dar certo? Deu hit no tag, então deve estar aqui o valor. E vai ser na primeira coluna de dados. Repara que eu estou acessando um lugar diferente de antes, né? Na requisição C, eu tenho o acesso, estou requisitando a segunda coluna de dados. Mas eu copiei, naquele momento, a primeira coluna. E agora eu já estou tendo um ganho por essa cópia. Primeiro hit que acontece, mas não é por conta não é a mesma requisição da letra C, só que já está copiado lá, então houve um hit em local diferente. Agora aqui eu vou acessar mais uma posição que está vazia e vou copiar. E por fim, eu vou pedir a posição 101, já está copiada aqui, né? Outro hit, porém essa aqui é a mesma requisição da letra B, que antes eu tinha tido um miss, lembram? Porque na posição anterior havia feito uma sobrescrita, tinha se perdido isso, dessa célula. Então, vai haver, na verdade, 2 hits a mais do que anterior, mas esse aqui, particularmente, eu preciso chamar a atenção, né? Nós vamos ter esse hit a mais na requisição, porque ele veio e veio a cópia do outro valor, mesmo eu não pedindo, porque fazia parte do parzinho, né? Já havia copiado o dado da requisição com um block offset diferente, né? Então, essa é a vantagem. Você pode, daqui a pouco, pelo princípio da localidade, ter ganhos, né? Puxar posições que você não tinha pedido, mas já estarem copiadas ali dentro, tá? Então, esse é o mapeamento associativo, certo? Tira proveito dessa questão da localidade. E o mais usual, finalmente, né? Falando sobre essa questão de mapeamento de cache, é o que engloba essas duas possibilidades. É o associativo por conjunto, tá? Então eu vou ter independente em cada coluna de dados aqui uma tag que pode ser diferente, né? Então eu uso a ideia dos conjuntos, né? Mas eu não estou fazendo a cópia a princípio automática, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu tiver um index idêntico aqui, né, o 100, como foi aqui, mas se a minha tag aqui no princípio fosse diferente, muito distante uma da outra, eu não teria tido o hit. Pelo contrário, eu teria que apagar as duas e copiar outra. E eu poderia perder. Por quê? Porque a tag seria muito diferente. Então, ele está fixo aqui na tag para cada uma das linhas. E nesse modelo aqui, eu deixo livre para você preencher as tags que você quiser. Isso dá mais uma dinâmica melhor aí para o armazenamento, e eu vou preenchendo essa memória de uma forma mais eficiente. A possibilidade de ter hits aqui é maior. Não há tanta sobrescrita, né, de valores. Isso que é a melhoria do associativo por conjunto em relação apenas ao associativo. Nesse aqui, toda vez que eu
achar uma tag diferente para aquela linha, eu tenho que reescrever toda a linha. E daqui a pouco eu estou perdendo aí uma chance de ter um hit, né, porque apenas eu mudei a tag. Nesse caso aqui, se eu estou com 3 células aqui livres ainda, limpas, e eu fiz acesso à primeira, com uma tag diferente, eu vou preencher a próxima que está vaga, que vai ser essa aqui. E não vou apagar a primeira. Lá adiante eu vou acessar aquele index, porém com a tag que já foi feita no começo, eu vou ter um hit a mais, né? E não vou ter ocupado todas as células, de repente, da memória cache para aquele index. Então, essa aqui do associativo por conjunto, ela vai reunir o melhor dos dois mundos, né? A rapidez de você achar o index, né, de você obter a posição certa, que é o ponto forte do mapeamento direto, com a liberdade de você preencher e enchendo ela, que o associativo não te dá, né? Ela vai ser preenchida aí devagarinho. E esse é um aspecto importante, né? Quanto mais rápido você preencher essa memória cache, mais rápido você vai ter que descartar valores antigos. E aí você pode perder chances aí de obter hits através do descarte desses valores. Bom, isso aí é sobre o mapeamento, né? Existem outras questões na memória cache que são mais profundos, como, por exemplo, como é que você vai escolher qual dado vai ser o descartado, né? Quando você tem que apagar, nesse caso aqui do associativo por conjunto, se você já preencheu toda essa linha e surgiu uma nova requisição que não está, como é que qual desses 4 que você vai apagar? Né? Será que você tem que de alguma forma administrar a situação? Olha, qual que foi acessado por último, né? Ou qual que está mais tempo, ou de repente qual que teve maior quantidade de acessos. Isso você vai ter que pensar e bolar uma estratégia aí para essa situação, tá? Mas por enquanto é suficiente entenderem aí, eu espero que vocês tenham entendido as formas de mapeamento, de memória cache e o quanto elas podem ser proveitosas aí para acelerar o desempenho da nossa arquitetura. Por enquanto é isso, um abraço e até a próxima aula.